Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico e primeiro secretário e host desse grande programa. Eu já quero te dar uma missão, a primeira missão, se você não está acompanhando ainda, vai lá no nosso YouTube, @CRM Roraima, e já compartilha essa mensagem, já dá um curtir. Se você não segue ainda, se você ainda não assinou no nosso canal, se você não participa, vai lá, segue a gente, porque essas informações que vão chegar até você é de grande valor e você nos ajuda a difundir nosso podcast, nossas informações. E já aproveita a oportunidade, vai lá no nosso Instagram, já segue o nosso Instagram, @CRM Roraima. Antes da gente começar, eu quero agradecer a parceria que a Rádio Defensoria, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, tem junto ao CRM através dessa parceria institucional, que eles nos cedem esse ambiente maravilhoso, esse espaço extremamente confortável, bonito. Então, deixo mais uma vez, em nome do CRM Roraima, o nosso agradecimento a essa grande instituição. E a nossa diretoria também, sim, nada disso seria possível se a plenário do CRM, os conselheiros e os diretores se não aceitasse esse grande desafio. Então, eu deixo os meus agradecimentos. E hoje a gente vai receber um grande amigo, um grande convidado, uma pessoa que tem muito a acrescentar. E lembrando que esse episódio é uma edição especial do aniversário do Conselho Regional de Medicina. Eu quero que vocês compartilhem aqui comigo essa grande conversa que eu vou ter hoje com o Dr. Nazareno. Dr. Nazareno, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo. Aqui é um ambiente onde o senhor vai ficar bem à vontade, fique tranquilo aqui que a gente vai ter muita história para contar. Mas, doutor, fale um pouco do senhor, como é que... faz uma introdução da sua história aí, como médico, como conselheiro. Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui e elogiar o seu trabalho, viu, Patrick? Você tem feito um trabalho primoroso. Esse canal, esse podcast é uma ferramenta imprescindível para a gente aproximar mais o Conselho Regional, não só dos médicos, como da população em geral, para contar nossas histórias. E, bom, eu sou roraimense, médico que desde 1991, minha inscrição, inclusive o primeiro presidente eleito, Dr. Tarcísio Pimentel, foi a pessoa que assinou minha carteira em 1991. Fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina em 99, a convite da doutora Zita Cruz, que foi presidente do Conselho Regional de Medicina, e lá exerci algumas funções como primeiro secretário, tesoureiro também, como estou hoje. E desde aquela época tive uma pausa, onde eu me dediquei mais à minha atividade médica, mas sempre ligado às causas médicas. Ou seja, sempre gostou de estar no conselho. Sempre gostei, é uma atividade que me seduz bastante e eu espero poder contribuir ainda mais. Poxa, doutor Nazareno, uma dúvida. Na época onde o senhor foi primeiro secretário, tesoureiro, o grupo da diretoria era menor? Não, nós tínhamos, na verdade, o conselho ele sempre foi composto por 40 conselheiros, né, 20 titulares e 20 suplentes, e dos titulares sempre se compõe a presidência, né, a diretoria, primeiro secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, sempre teve essa composição. Mas a diretoria foram Sempre 9. foi. Sim, os nomes eram nomes de escolha, de confiança dos presidentes da época, né? Mas sempre foi esse número de Sim, 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 nove sim, diretores, né? sim. Acho interessante essa passagem de apenas 8 anos de diferença de assinar a carteira até ser conselheiro. Esse tempo, hoje em dia, acha um tempo curto ou acha que foi no tempo adequado? Na verdade, na época, a gente passava por um período aqui onde eh, havia uma certa ingerência do governo em cima do conselho e nós não queríamos aceitar isso. Na verdade, eu fui convidado no corredor do HGR Para fazer a parte. fazer parte do conselho, né? E eu fui pressionado para não fazer parte, mas eu falei que não, vou, porque o conselho é dos médicos e nós temos que defender a nossa classe. Só para quem não sabe, né, algumas pessoas que nos assistem também
Pode ser que eles não sabem o que é HGR. É o nosso Hospital Geral de Roraima. Hospital Geral de Roraima. Isso, legal. A história, então, se confunde um pouco. O grande que é da questão da nossa discussão hoje, da nossa conversa, é falar um pouco, até porque a gente está falando de edição especial, a gente vai fazer 59 anos. Como é que... Por onde começou o Conselho Regional de Medicina? Como começou? Antes de falar do início do Conselho, por uma questão de justiça, a gente tem que falar dos nossos pioneiros, dos nossos médicos pioneiros que aqui chegaram, né? Na década de 40, 1944. Os primeiros médicos que aqui chegaram, Dr. Silvio Botelho, Dr. Durval Magalhães. Dr. Silvio Botelho dispensa comentários, todo mundo conhece a história dele, Dr. Lesbão. E Dr. Durval. Dr. Durval foi um médico sanitarista que ajudou muito a gente, porque na época a malária era terrível aqui no nosso estado, e ele fez um trabalho de identificação dos focos do anófeles aqui no estado. E ele morreu há não muito tempo, ele morava ali perto do Sebrae, sempre morou ali. E morreu com uma idade avançada. Ele foi homenageado pelo Conselho Regional com a comenda Silvio Lofego Botelho. Inclusive, eu tive a honra de indicá-lo, né, naquela época. E, bom, em termos de data, nós podemos falar assim, que essas pessoas chegaram aqui, elas não tinham CRM, porque naquela época não existia o CRM. Essa era uma pergunta, eu ia perguntar qual seria o número de registro deles. Então, mais para frente vai ter uma coisa interessante, porque quando eles chegaram aqui, eles tinham um cadastro chamado cadastro público, de saúde pública. Esse cadastro ele foi criado por um decreto do presidente Getúlio Vargas, em 1932. Naquela época, para exercer a medicina, o médico tinha que ter o diploma e ter uma inscrição nesse cadastro aí, que era uma espécie de CFM. Então, muito provavelmente, eles vieram para cá nessa época com esse cadastro, né? Em 1944. Os três chegaram juntos? Não. Parece que chegou o doutor Silvio e o doutor Durval. Depois disso chegou o doutor Lesbão. Depois chegou o doutor Reinaldo Neves, que é pai de uma família aqui bastante conhecida aqui, de colegas muito competentes, doutor Jorge Neves, doutor Cacau. O interessante é que Lesbão é o nome da nossa urgência, Francisco emergência. Lesbão, exatamente. Doutor Francisco Lesbão. Tem doutor Jamil também, Jamil José Salles, que é vivo até hoje, está com 97 anos, mora em Minas Gerais, está lá. E eu tenho uma história muito próxima desses colegas, porque doutor Silvio e doutor Lesbão foram os médicos que fizeram a cesárea da minha mãe quando eu nasci. Então, eu devo estar aqui a eles, né? É emocionante isso aí, viu? Entendeu? Que essa conversa, doutor Nazareno, desculpa lhe interromper, chegue o YouTube, essa plataforma extraordinária, mas que essa conversa que a gente está tendo hoje chegue aos ouvidos desses colegas que, como o senhor falou, do colega ainda que está vivo. Sim, o doutor Jamil está vivo. Faz parte da nossa história, a gente não poderia deixar de falar sobre ele, né? Então, que esse vídeo chegue até o senhor, isso aí é uma grande honra para a gente, roraimense, para o nosso estado, pelos serviços prestados à saúde do estado de Roraima e ao povo roraimense. Verdade. Então, esses colegas chegaram em 44, e aí, em 57, já no governo Juscelino Kubitschek, foi criada a Lei 3268, né? Essa lei ela criou o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. Só que o nosso conselho ele foi criado a partir de 1966. Ainda deu intervalo. Deu intervalo em 66. E o primeiro presidente, o CRM 01, é o doutor Alberto Cardoso, que já é falecido, ele era do Paraná, veio para cá. E o interessante ele é o CRM 01, mas o doutor Silvio Botelho, que é mais antigo que ele, que já veio há mais tempo, é o CRM 09. E o doutor Durval é o CRM 82. Mas é uma questão apenas numérica, né? Depois do doutor Alberto, nós tivemos o doutor Mozarildo, que ele foi o presidente que ficou mais tempo à frente do CRM, né?
E depois disso teve o Dr. Augusto Botelho, que é filho do Dr. Silvio Botelho. E eles falam, o doutor Augusto fala que o CRM naquela época era uma pasta e eles carregavam essa pasta nos seus consultórios, carregavam e ali iam cadastrando os colegas ali. Então Não tinha não sede. tínhamos sede, né? O conselho era uma pasta. Exatamente, o conselho era uma pasta. E despachar era no meio, na mesa do consultório. Na mesa do consultório, nos hospitais, entendeu? O primeiro presidente eleito aí já foi o doutor Tarcísio, né, que foi o quarto presidente do Tarcísio Pimentel, médico psiquiatra, que mora em Brasília, falei com ele recentemente num evento do CFM, está lá, tá bem, e mora em Brasília. E ele foi o que assinou a minha carteira quando eu me registrei. Nossa primeira sede foi ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, onde está o terreno ainda lá do conselho. Do conselho, foi lá. O doutor Nazareno, ele falou um pouco dele, mas ele não falou algo mais que especial, né? O doutor Nazareno, além de ser conselheiro, ele é conselheiro, membro da diretoria, primeiro tesoureiro, e ele também é conselheiro federal, né? Suplente que é no CFM, no Conselho Federal de Medicina, pelo Estado de Roraima. Ou seja, essa aproximação do CRM e CFM para o Conselho, para os interesses médicos do médico roraimense, é muito importante. Isso aqui que fique registrado, viu, doutor Nazareno? É verdade. Eu e o doutor Domingos, ele é o titular, eu sou suplente, somos os conselheiros federais pelo Estado de Roraima, né? E é importantíssimo termos essa representatividade lá no Conselho Federal, porque o nosso conselho é um conselho pequeno, a gente precisa da ajuda do federal, mas por ser pequeno não é menos importante que os demais. De jeito nenhum. Aqui tem médicos extremamente competentes. Exatamente. E precisa desse apoio. Antes da gente continuar, esse papo tá fluindo tão rápido, mas antes da gente continuar, não sei se o senhor sabe, mas aqui no estado de Roraima a gente fez uma parceria, assim como a gente tem a parceria com a Defensoria Pública, a gente fez parceria com empresas e a gente criou um clube de benefícios chamado Clube de Benefícios do CRM Roraima, onde o médico ele tem desconto, benefícios mesmo para serviço, para produtos. Basta você, se você quiser saber um pouco mais, entra lá no nosso site clubedebenefícios.crmrr.com.br. Lá tem todos os parceiros, tem tudo lá para você estar sabendo quais parceiros você quer comprar ou aproveitar. Eu faço parte. Eu uso bastante esse clube de benefícios. Clube de benefícios, crmrr.com.br. Acessa lá, procure saber quais são os parceiros. E detalhe, esse é o local, né? Abastecer, roupa, enfim, colégio, escolas. Esse é do local, mas o CFM também tem um CFM+, tá? Que é um global, é um maior. Sim. Você também pode estar usufruindo, você colega médico, vai lá, Clube de Benefícios, crmrr.com.br. Doutor Nazareno, assim, no decorrer da história, afinal são 59 anos, tem algo que o senhor lembra que marcou a sua história no conselho e algo que marcou de uma maneira geral o conselho? Alguma eleição, alguma coisa que aconteceu, algo marcante? Eu acho que a minha vida no conselho sempre teve momentos bons, né? Desde a época mas eu acho que eu gostaria de falar da nossa sede, que foi inaugurada em 2007. Na época eu era tesoureiro, o doutor Irã, que hoje é senador da República, era o presidente. E a obra começou na gestão do doutor Irã, mas foi inaugurada na gestão da doutora Aniette Lago, que era a presidente à época. E ali foi um marco, né? Que a gente merecia uma sede à altura e que nos atende até hoje. Nós teremos agora uma ampliação, que deverá ser inaugurada recentemente, mas que a nossa sede hoje nos atende às nossas necessidades, né? Claro que a gente está falando de
quase 2007, 2007 foi inaugurado. Já 2007, a gente está falando de 18 anos, né? Vai fazer 19 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. E o detalhe importante é que a sede, ela para a época, que reflete até hoje a modernidade. Sim. Né? A parte de arquitetura. De arquitetura. Essa sede, nossas sedes, nós começamos ali na Brigadeiro, né? Depois nós compramos o imóvel que era aqui em frente a Fofocas, né? Que era uma residência. Isso em 1996. Em 98 nós inauguramos o CRM nessa sede, né? Que era uma casa. Era uma casa, mas que foi adequada. Só que ela começou a não nos atender devido ao tamanho, né? Nós compramos o terreno ao lado, que é onde foi construído a sede atual, né? Que tem anfiteatro, tem toda uma estrutura para que comporta nossas atividades, né? Isso é muito importante porque, assim como vocês tiveram uma visão em 2007 do que poderia acontecer nos próximos anos, do que aconteceu, a gente também tem essa visão para o futuro, né? O que a gente pode esperar? Um grande... A prova disso que a gente está falando é essa entrega do anexo, né? Desse anexo que vai ser entregue, onde foi a segunda sede, no caso, né? Sim. Onde foi a segunda sede. O que a gente pode esperar para futuro como conselho? E aí o senhor tem que passar uma visão como conselheiro regional e uma visão como conselheiro federal. Bom, nós temos muitos desafios daqui para frente, né? Nós temos uma proliferação de escolas médicas de forma desordenada, muitas delas sem a qualificação, sem a qualidade essencial para formar um bom médico, tanto que existem tramitando no Congresso um projeto de lei para criar o exame de ordem, né, o exame de proficiência, onde o aluno, a partir do momento que ele se forma, ele faz a prova para ver se ele tem conhecimentos para poder exercer a medicina. Isso é um desafio. O Conselho Regional de Medicina, ele tem esse grande desafio porque o número de médicos tem crescido muito, a demanda, você sabe muito bem disso, a demanda tem crescido bastante junto ao Conselho, e a gente não pode fazer uma coisa, porque a gente é como se fosse um funcionário público federal. A gente não pode prevaricar. Tudo que sai, a gente tem que investigar para ver se existe alguma coisa de errada naquilo ali. Então, eu vejo que hoje existe um desafio muito grande nisso aí. A gente não pode esquecer que a nossa principal atividade no Conselho, nós somos duas atividades, que é a regulamentação. A gente, através das resoluções e pareceres, a gente regulamenta o exercício da medicina, né, junto com o Conselho Federal de Medicina, e a atividade judicante e de fiscalização. A gente fiscaliza todos os serviços de atendimento médico e, infelizmente, que é a parte, digamos, espinhosa do Conselho, a gente julga colegas que eventualmente cometam alguma infração ética. Eu tive a oportunidade de receber tanto do Dr. Marcelo, que é o nosso primeiro vice-presidente, a gente bateu um papo interessantíssimo sobre corregedoria, né? Falamos de sindicância, falamos de processo ético. De fato, é um assunto um tanto delicado e muitos colegas não têm noção do que se passa. Não é simples o fato de você sentar e tomar uma decisão. Existem nuances que são muito maiores, inúmeras variáveis. O Dr. Marcelo deixou isso muito bem claro. Eu tive a oportunidade de receber também o nosso presidente, Dr. Domingos, onde a gente abordou os principais, a gente até comentou sobre isso, dentro do Conselho, quais são as principais atividades. E ele fala muito sobre isso, sobre a atividade de fiscalização, de regulamentação, né, sobre essa parte da corregedoria também. E ele cita ainda algo que também para a gente é extraordinário e que de fato a gente acredita está relacionado à educação médica continuada. Né, o investimento
na educação médica continuada, essa diretoria, isso fica muito evidente. Isso é fundamental. 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 Eu assisti seu podcast também com o Dr. Ricardo, que falou sobre a CODAME, né? Que a CODAME é o departamento que instrui o colega numa publicidade ética, né? Que hoje a gente tem uma quantidade de plataformas de mídias que muitas vezes o colega eventualmente pode extrapolar a forma de expressar o seu trabalho. Mas esses são desafios que a todo momento chegam ao Conselho Regional de Medicina, né? E a gente, que assim, mudou bastante. A gente antigamente tinha basicamente essas duas, mas hoje a gente tem uma atividade também política, né? Porque Importante. tudo se resolve na esfera política, Exato. nas leis, né? No Congresso, no Senado. Então a gente tem que ter essa parceria também com E o CFM tem participado muito bastante. nisso. Existe uma comissão de assuntos políticos lá muito atuante que está o tempo todo no Congresso conversando com nossos parlamentares. Esse reflexo a gente traz para a nossa realidade também, porque é um dos nossos papéis, né? A política é importante até para a discussão dos nossos interesses como classe. Sim, verdade. Doutor Nazareno, assim, para o senhor ver, a conversa passa rápido aqui, né? Mas que bom. Dentro, como o senhor conversaria com a nova geração em relação a conselho? Como o senhor abordaria esse tema para que as próximas gerações sentem aqui e falem um pouco de conselho, aprendam sobre o conselho, né, sobre o que a gente vive, que são coisas totalmente diferentes. Sim. O senhor há de concordar comigo que conselho e assistência, elas, apesar de ter pontos de confluência, mas elas são coisas diferentes demais. Então, como é que o senhor incentivaria essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, dizer a essas pessoas, a esses jovens médicos que hoje ingressam no mercado, que o Conselho Regional ele é um parceiro de vocês, ele está para ajudar, tanto com a educação médica continuada, fornecendo cursos de capacitação, como para orientar, né? Hoje a gente tem uma dificuldade em relação à publicidade, entendeu? Então, assim, sempre exerçam a medicina de forma ética com os seus pacientes. Eles são o seu maior patrimônio. Então, exercendo de forma ética, vocês terão uma vida como médicos sem nenhum tipo de correção. Verdade. Além de ser um patrimônio, nosso patrimônio, ele também é um patrimônio de alguém. Ele é um amor de alguém, né? Sim. Então, essas palavras de zelo, de cuidado, são essenciais. O médico, o paciente é o nosso principal ativo, nosso principal foco de atenção. Isso é um fato. Doutor Nazareno, primeiro eu quero agradecer a sua participação. A gente falou um pouco de conselho, 59 anos, né? Essa é uma edição mais que especial. Para mim é uma honra poder participar disso. A gente tem uma revista aqui que ano que vem acredito que vai fazer 10 anos dessa revista. Isso. Que foi uma edição especial de 50 anos. Exato. A gente tem ela em plataforma digital, Camila? Creio que não. Não, né? Eu creio que não. Então, isso aí é uma joia. É uma joia. Isso aí, ele detalha um pouco o que a gente conversou aqui, né? Exatamente. Fora as informações, as imagens que tem. Sim, aqui fala do nosso início, né? Da nossa fase embrionária como medicina aqui. Eu precisaria fazer uma pesquisa, porque existem registros de médicos mais antigos do que o doutor Silvio e doutor, mas eu não tenho certeza. Parece que durante os beneditinos, um dos sacerdotes, que o doutor Dom Vicente era médico. E eu precisaria pesquisar isso junto à diocese para comprovar. De fato, que eram as madres, né? As madres, algumas eram enfermeiras, né? Madre Aquilina, Madre Camila, que atuaram muito aqui no nosso estado e salvaram muitas vidas. E
Uma delas, inclusive, a Madre Camila, foi homenageada também com a comenda. E uma noite emocionante também. Interessante. Nossos agradecimentos a essas pessoas que fizeram Sim. parte da nossa gratidão. Então, Nazareno, para a gente entrar na fase final, deixe suas considerações finais, o que fique à vontade para falar um pouco aí, para a gente encerrar mais um episódio. Olha, eu gostaria de agradecer pelo convite, elogiar sua postura, viu, Patrick, aqui à frente desse podcast. Esse podcast é uma inovação que você trouxe ao Conselho para divulgar nossas ações, nosso trabalho, para trazer o colega até nós, para informar o colega recém-formado sobre as ações do CRM e para que eles evitem problemas que possam gerar um transtorno futuro. Então, você está de parabéns, eu gostaria de agradecer. Eu só tenho que agradecer por esse convite. Eu espero ter contribuído um pouquinho com essas histórias aí. E estou à disposição para um futuro convite, caso seja necessário. Vai voltar. Se Deus quiser. Muito obrigado as palavras de carinho, eu agradeço. Lembrando que a gente não faz nada só, né? Se não fosse o apoio da diretoria, apoio mais uma vez da plenária, se não fosse o parceiro como a Rádio Defensoria, se não fosse os funcionários do CRM, nada disso seria possível. Então, a gente, essa engrenagem junto faz esse podcast acontecer. Pessoal, a gente está chegando ao fim a mais um episódio. Eu quero mais uma vez agradecer a Rádio Defensoria, a Defensoria Pública, esse grande parceiro que nos cede esse ambiente aqui que toda vez que eu venho para cá, eu fico fascinado com esse estúdio. Então, agradeço às equipes ali. Muito obrigado à Rádio Defensoria. Se você ainda não segue o nosso YouTube, vai lá, @CRM Roraima, bota lá, já se inscreva no nosso canal, pega esse episódio que é super especial, manda aí pro colega médico, principalmente esses colegas que a gente falou, manda para ele para assistir essa pequena homenagem para essas pessoas que fizeram parte da medicina roraimense e para as futuras gerações também, os próximos médicos, né, os colegas que já são, e assista esse episódio, aqui tem informações muito interessantes, talvez a gente como profissional nem sabe um pouco da nossa história, e aqui a gente está trazendo um pouquinho. Vai lá, aproveita, vai lá no nosso Instagram, @CRM Roraima, já se bota para seguir a gente lá, a gente vai estar mandando cortes também lá no nosso Instagram, no Facebook, se você utiliza também, @CRM Roraima, Conselho Regional de Medicina. A gente está encerrando mais um episódio por aqui, esse episódio que foi magnífico, nessa edição especial. Doutor Nazareno, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço e eu te espero no próximo episódio. Até lá!